Amém, amém, glória a Deus. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 11. Eis que em breve eu venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está muito perto a volta do nosso Senhor Jesus. Não vamos desistir. Vamos ficar firmes, confiantes no nosso Deus. Neste momento, nós estendemos a todos um sábado feliz na presença de Deus. Aprendemos que este é um dia que Deus separou para que nós não corresse atrás dos nossos próprios interesses. O dia santo do Senhor, um dia separado para dar. Um dia separado para dar, para estar com os nossos familiares, para termos uma comunhão maior com Cristo, com os nossos irmãos, para ajudar os necessitados, para compartilhar a mensagem do Senhor. Este é o dia santo, sábado santo do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, derrama sobre nós o Espírito Santo. E agora nós vamos orar, desejando a todos um sábado feliz. Nós vamos agora falar com o nosso Deus. Nossa mensageira já está aqui conosco. Seja bem-vinda, minha princesa, Ariane. Bom dia, feliz sábado. Feliz sábado, bom dia. É um prazer ter você aqui conosco. Igualmente. Nós estendemos a
todos um sábado feliz. Convidamos os nossos irmãos para juntos dobrarmos os nossos joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Vamos fazer 2 orações, eu faço uma, você faz a outra? Sim. E logo após, aí nós vamos passar para você compartilhar conosco a mensagem, tá certo? Ok. Oremos. Pai querido, muito obrigada porque o Senhor nos trouxe, obrigada porque o Senhor nos acordou, a tua misericórdia se renovou mais uma vez na nossa vida, para que possamos ouvir a tua palavra. Trazemos aqui os nossos corações, Senhor. Não podemos entregá-lo, mas pedimos que o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu poder, tome em tuas mãos os nossos corações, Pai. Amém. Toma-nos em tuas mãos para ser inteiramente teus. A tua palavra diz que o Senhor tem poder para nos libertar de todo o pecado. E nós cremos assim, Pai. Liberta-nos e converte-nos a Ti. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos libertos. Se o Senhor nos converter, verdadeiramente seremos convertidos. Por isso nós oramos que, ao estudar a Tua palavra, que o Senhor grave nos nossos corações o caráter de Cristo Jesus. Dê-nos a mente de Cristo, Pai. Fica conosco, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Toma a nossa querida mensageira que o Senhor escolheu nesta manhã. Use-a, Senhor. Unge-a com o Teu Santo Espírito para que ela fale aos nossos corações. Fica conosco, nos abençoe, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Santo Deus, continua na tua santa presença. Obrigada, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos une em Cristo, para que assim como Ele, Senhor Deus, se encontrava também contigo às madrugadas, estamos aqui clamando pela unção do teu Santo Espírito, clamando para que o Senhor nos encha, Senhor Deus. Que que o teu Santo Espírito esteja em nós e seja conosco aqui, traduzindo as nossas palavras, nos dando, Senhor Deus, uma mente, uma percepção clara de quem Tu és, nos dando também, Senhor Deus, a presença dos Teus santos anjos nesse local onde nós estamos, cada um está, para que possamos sentir um pedacinho do céu mediante a Tua santa presença. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Tantos não podem ter acesso a ela, e nós aqui estamos felizes em poder abri-la livremente, neste momento, nessas horas, para buscar um entendimento mais profundo daquilo que o Senhor tem nos chamado. Obrigada, Senhor, por mover em nós o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã, e esteja com o nosso lar, com os nossos lares, com os nossos familiares. Conosco, daqui a pouquinho estaremos indo para a nossa igreja, para as igrejas cultuar a Ti, mas venha ser conosco a partir deste momento, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Minha querida, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. É verdade. Amém. Gente, eu peço perdão por estar assim bem equipada, porque está muito frio onde eu moro, no sul de Minas. Então eu precisei colocar essa touquinha, ficar de luva, porque ontem à noite eu comecei, acho que é por conta do frio, a coriza, a tossir, então eu não quero agravar nada. Então já estou aqui preparada para a gente começar o nosso estudo dessa noite. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Eu vou precisar da ajuda de vocês aí para me dizer se vocês estão vendo, tá? Estão conseguindo ver. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo? Conseguindo ver? Sim. Isso, Tá que ótimo. bem. A saúde e o grande conflito. Isso. Na última vez que eu estive aqui, eu comecei a falar sobre esse tema. Na verdade, a gente até avançou bastante.
mas como a gente não teve tempo da gente fazer as perguntas e respostas, e é um tema muito importante, então eu vou fazer vou fazer tipo um resumo bem rapidinho para a gente recapitular o que a gente viu, para a gente não perder o fio da meada, para a gente passar para a conclusão rapidinho, que quem quiser, né, se houver a necessidade, se as irmãs aí acharem que a gente pode fazer isso, a gente eh, abre para perguntas e respostas, tá bom? Para a gente também. Bom, a saúde e o grande conflito. O que que a gente falou naquela vez? Já passaram-se muitos dias, né? A gente pode ter esquecido algumas coisas. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês aí em Mateus 24. É de onde nós também partimos daquela vez, e nós vamos também aqui continuar. Mateus 24. E a gente sabe o contexto, né? Jesus estava com os discípulos aqui, e não os 12, né? Quando a gente estuda os evangelhos, a gente já percebe que quem estava com Cristo aqui eram os 4, né? Pedro, Tiago, João e André. Então, eles estavam aqui com Jesus, e eles ficaram super impressionados com a declaração que eles ouviram do mestre, dizendo, quando eles estavam ali olhando para o templo, para aquela construção magnífica, né? E ouviu de Jesus a seguinte frase: não ficará pedra sobre pedra. Eles tomaram um susto, falaram assim, gente, então isso significa, a única coisa que remete a isso, né? É o final do mundo, né? Se o templo vai ser destruído, quer dizer que o mundo vai ser destruído, né? Eles ficaram preocupados. Então, os 4 pegaram Jesus à parte e pedindo esclarecimentos. E daí, olha só, no verso 4 do capítulo 24, Jesus respondeu para eles, depois que eles pediram para ele dar mais detalhes. A primeira coisa que o Senhor falou a ele e fala a nós é o quê? Cuidado para que ninguém engane vocês. E isso é muito importante a gente se atentar, meus irmãos e irmãs. Jesus falou para os discípulos, né, advertiu, falou, prestem atenção, tome cuidado para que ninguém engane vocês. Lúcifer, quando ele era um anjo de luz, de fiel ao Senhor, ele nunca imaginou, nunca passou pela cabeça dele que ele iria se transformar num demônio, né? Não existia isso, o que aconteceu no céu em relação a Lúcifer, nunca tinha acontecido antes, né? Tudo que eles tinham naquela época é o que a gente tem hoje, a gente tem que confiar em Deus, não buscar nos afastar daquilo que ele nos pede. Então, Lúcifer, ele começou a mostrar descontentamento e a sugerir o mesmo pensamento aos anjos, né? A gente sabe que a terça parte se uniu a eles na rebelião e foram expulsos do céu. E é interessante que eles não tiveram a ideia assim, né, eles não pensaram: "Olha, vamos virar todos demônios? O que que vocês acham da gente virar demônio?", né. Eles também não sabiam, com certeza anjos, puros, né, anjos inteligentes, com certeza não ia topar essa não, não ia aderir a uma rebelião começada assim, né. Mas mesmo assim, interessante a gente notar, é que mesmo eles sendo, inteligentes, que os anjos são super inteligentes, foram feitos maiores, né, do que o ser humano, né, mas, com intelecto maior, mais habilidosos do que os seres humanos, mesmo com essa habilidade toda e a inteligência que Deus os deu, não os impediram de se enganar. Todo o conhecimento que eles tinham adquirido nas eras infindas do céu,
não impediu eles de se enganar. Da mesma forma, naquela época, vou até agilizar aqui, naquela época lá, os fariseus também, eles não tinham, assim, ideia da real condição deles. Oi? Ah, tá, meu esposo está aqui me instruindo. Eles não tinham uma compreensão, uma visão de verdade por conta do coração enrijecido que eles estavam ali permanecendo, eles não tinham uma percepção clara dos reais motivos deles. Então, eles começaram também a se caminhar, né, para fechar a porta do coração para Cristo. E é interessante quando a gente estuda, que todo o conhecimento que eles tiveram, também repetindo a história, né, só o conhecimento não foi o suficiente para impedir que eles matassem o próprio Messias. Aquele que eles tinham ouvido dos profetas, né. Então, quando Cristo veio na época ali dele, naquele tempo, né, eles não reconheceram a Cristo. O Cristo, eles não conseguiram enxergar o tempo da visitação, da primeira visitação do Senhor. E como a história se repete, porque aqui no livro de Eclesiastes, olha, vou abrir aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 fala assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, declara o profeta. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Aí quando a gente vira a página, vai lá para o capítulo 3, verso 15, diz assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus vai repetir ou renovar o que passou. Ou seja, a história está se repetindo, mudando os personagens, mas o contexto histórico é o mesmo, né? A repetição, né, é a mesma coisa, né? Mudando somente os personagens. Então aqui, olha, que interessante. Qual é o método que será usado para enganar, se possível, os próprios eleitos, né? Qual vai ser esse método? E a gente viu naquele dia, que aqui, olha, em 2 Coríntios, capítulo 3, estava falando assim, olha, vou passar bem rapidinho, para a gente já ir. Alguém pode ler para mim? Quem tiver mais facilidade aí, que é minha mão. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Estou chegando também. Diz assim, Só, o versículo 14. só o 14. Só o 14? Isso. Mas os sentidos deles se embotaram, pois Uhum. até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Isso é de uma profundidade tão grande esse versículo, meus irmãos. Porque está dizendo que o sentido deles se embotaram. Por que que eles estavam tão enrijecidos? Porque os sentidos deles se embotaram. Daí, vamos lá. Olha que interessante. Nós temos quantos sentidos? Nós temos 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar, né? Olfato, tato. São 5 sentidos. Está dizendo que os sentidos deles se embotaram, ficavam anuviados, né? Como assim? A nossa espiritualidade está ligada com
as coisas que a gente permite entrar no nosso corpo e as coisas que a gente experimenta através dos nossos sentidos. A nossa espiritualidade, ela é influenciada pelo que a gente experimenta. Olha que interessante. O Espírito de Profecia, ele fala, esses dias eu aprendi isso, que eu fiquei maravilhada, um tempinho atrás. Quando o Senhor Deus nos criou, ele nos criou com 5 faculdades regentes. Nós temos várias faculdades do ser, mas temos 5 faculdades regentes, né? Quais são essas faculdades? Ela é dividida em dois tipos, né? A superior, eu gosto de usar a mão, que fica mais fácil. Tem as superiores, são 3, e 2, assim, inferiores. Essas 5 faculdades, elas regem o ser humano. Quais são elas? As superiores são, essa daqui eu dou o nome de, o Espírito de Profecia fala que é a razão, do meio a consciência, onde o Espírito Santo se comunica com o ser humano, né? E o juízo, né? Eu gosto de usar a mão justamente porque, de apontar o dedo, né? O juízo. Então, razão, consciência e juízo. As inferiores são quais? Apetite e paixão. Quando Adão e Eva caíram, quando a nossa raça caiu, né, a começar pelos nossos primeiros pais, Eva primeiro foi a primeira que caiu. Eva caiu em qual faculdade daqui? Ela caiu na faculdade do apetite, né? E Adão caiu na faculdade da paixão. A gente sabe. Adão não foi enganado, Adão ficou com medo de perder Eva. Então, Adão caiu na faculdade da paixão e Eva no apetite. E o que aconteceu? As faculdades do ser que eram assim, né, que o domínio próprio imperava, né, no sentido de viver em acordo com a vontade do Senhor, as faculdades que eram assim, a natureza humana, elas aconteceu com elas uma anomalia. As 2 faculdades inferiores passaram a controlar, a dominar as faculdades superiores, né? Então, essa é a anomalia do pecado, né? O homem caiu, e o Senhor enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, que é impressa pelo Espírito Santo, porque um dia virá o juízo. Então, do pecado, da justiça e do juízo. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, né? Então, o Espírito Santo ele foi enviado para nos ajudar no erguimento da nossa raça, né? Esse auxílio maravilhoso. E essas faculdades aqui, elas são alimentadas pela contemplação, né? Aquilo que o que é a contemplação? Aquilo que eu experimento através também dos meus 5 sentidos. Os 5 sentidos são as avenidas da alma. E é através dos 5 sentidos, que são gerados pensamentos. Os nossos pensamentos são gerados daquilo que a gente experimenta. Entenderam? E pensamentos repetidos formam o quê? Atos. Ações. Ações em repetição ou atos em repetição formam hábitos. Hábitos em repetição formam o caráter. E é o caráter que a semelhança do Senhor, que vai ser permitido entrar no céu. Então, se o objetivo nosso é colaborar com o Senhor nesse erguimento, nesse moldar do caráter, nós precisamos começar mexendo onde? O que vocês acham? Tudo começa na contemplação, né? Então, a contemplação, aquilo que a gente experimenta, as vitrines, elas que nós precisamos mexer, né? Então, nós vimos aqui, essa aqui que eu queria pegar, por exemplo, a revista Super Interessante falou o seguinte: todo mundo conhece os riscos trazidos pela obesidade,
diabetes, doenças cardiovasculares, que tem menor expectativa de vida. Mas uma nova descoberta está surpreendendo a comunidade científica, dizendo que a gordura também causa danos ao cérebro. E aqui, muito interessante essa parte aqui que eu vou até dar uma reduzida aqui. Isso. Diz o seguinte, que nos indivíduos acima do peso, o cérebro apresentava duas alterações importantes e tinham níveis mais altos dessa proteína aqui, fibrinogênio, uma proteína que causa uma inflamação onde? No córtex orbitofrontal, a região cerebral que coordena a tomada de decisões. E a revista, né, ela continua dizendo que tudo isso gera consequências permanentes e terríveis, ou seja, essa inflamação, ao afetar a integridade do córtex, pode reduzir o controle da pessoa sobre os seus hábitos alimentares, ou seja, indivíduos acima do peso poderiam se tornar neurologicamente incapazes de comer menos, escravo do próprio apetite. E daí, naquela vez eu mostrei várias matérias aqui, e nós conhecemos bem, né, acredito que muitos conhecem essa citação aí que fala: os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os meios pelos quais o céu pode comunicar com o homem e influenciá-lo em sua vida mais íntima. Então o céu todo se comunica através dos nossos nervos cerebrais. Se as nossas percepções estiverem embotadas, como é que nós iremos ouvir a voz do Espírito Santo nos direcionando? Satanás, ele é o maior cientista desse planeta, e ele é super inteligente. Então, no decorrer das eras, ele pegou o fruto da vide, né, o que Deus fez de alimento, e é interessante que Satanás, ele não inventa coisa nova. Ele copia de Deus, só que ele mexe, ele faz uma contrafação para prejudicar a salvação das pessoas que estarão ali envolvidas. E é interessante que, através dos nossos hábitos, né, daquilo que a gente permite entrar no nosso corpo, a fé, nós temos as nossas percepções espirituais embotadas, porque é com a mente que servimos ao nosso Senhor. E várias coisas que ele tem usado para nos trazer, né, um embotamento mental. E as revistas seculares têm falado bastante isso. A questão é, quem está nos controlando? Quem está controlando a nossa vida? A quem nós estamos dando mais espaço? Aqui, em 2 Coríntios 3, capítulo 3, verso 14, diz que naquela época os sentidos das pessoas estavam embotadas, por isso que elas não conseguiram distinguir o tempo da visitação do Senhor. Então, será que quer dizer também que no nosso tempo, eu e você, nós dois, muitos de nós, corremos o risco também de não conhecer o tempo da visitação do Senhor? Irmãos, isso é muito sério. É muito sério, porque a história se repete. Eventos Sinais, capítulo 12, fala assim, que enquanto a maioria de nós se retira das fileiras da verdade, ela fala assim que nós teremos que usar, ter coragem da covardia deles, né? E fidelidade da sua traição. A maioria, a pergunta que nós devemos fazer para o Senhor é: Senhor, será que eu sou o traidor? Eu estou traindo ao Senhor? Eu estou cultivando? O que eu tenho cultivado na minha mente, Pai? Né? Então,
Vários trabalhos a nossa igreja, ela tem realizado para ajudar-nos, né, nessa, para a gente ter uma percepção maior e melhor nessa questão. Eu vou... Aqui, olha. Não se pode repetir demasiado o que quer que seja introduzido no estômago, afeta não só o corpo, mas, afinal, a mente também. O alimento gorduroso e estimulante torna o sangue febril, excita o sistema nervoso e muitas vezes embota as percepções morais, de modo que a razão, a consciência, viu, das faculdades, é interessante, as faculdades superiores, olha, a razão, a razão e a consciência são levadas e vencidas pelos impulsos sensuais, né? Elas, as paixões, né? Os nossos desejos, elas começam a subjugar as nossas faculdades superiores. É difícil muitas vezes e quase impossível para o intemperante no regime exercer paciência e domínio próprio. Irmãos, estamos vivendo numa sociedade hoje caótica. A gente vê no noticiário, né? E parece que tudo foi planejado exatamente para esse tempo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas mais impacientes, as pessoas mais briguentas, discutindo por tantas coisas, se dividindo por política, por ideologias, por um monte de coisa, e esquecendo que a palavra de Deus que nos une. Muitos dos nossos irmãos estão vivendo de uma forma assim também, semelhante aos mundanos, que muitas vezes agem assim, pode ser, por falta de conhecimento. Aí ela continua dizendo, dá especial importância de só permitir às crianças, cujo caráter não está ainda formado, alimento que seja saudável e não estimulante. Foi por amor que o Pai Celestial enviou a luz da reforma de saúde para nos guardar contra os males que resultam de uma irrefreada condescendência com o apetite. Tudo começou com apetite e tudo começa com um apetite. E é interessante aqui, o pastor Manassés Queiroz, eu gosto muito de ouvir as pregações dele. Uma pregação que ele fez em Dallas, ele falou assim, nem toda pessoa religiosa é espiritual, mas toda pessoa espiritual é religiosa, né? As pessoas que são movidas pelo Espírito Santo, as pessoas que se permitem, né, ser dirigidas pelo Espírito Santo, é esse tipo de pessoa que eu e você precisamos ser em Cristo Jesus. Ele também já foi conselheiro espiritual, não sei se ainda é. E aqui, eu não sei se muitos de vocês já viram, né? Ele contou lá em Dallas pela primeira vez a incrível conversão do ex-satanista. Michelson Borges também, que falou do livro Viagem ao Sobrenatural, também recentemente ajudou, né, no preparo do livro do Gabriel, o ex-satanista. Esse rapaz aqui, eu acredito que muitos aqui já viram o testemunho dele. Eu vou mostrar, eu queria até saber se vai aparecer o áudio, vocês me dão um toque se não tiver ouvindo, tá? Vou soltar aqui para ver o que o Gabriel já fala em relação a essa questão, se ele fala alguma coisa, assim, que dá a entender em relação ao embotamento, né? Qual é o objetivo de Satanás em relação para alcançar, né? Conquistar a mente do ser humano. Aqui ele está dizendo que o Senhor, que a história dele é para a honra e glória do Senhor. Olha que interessante aqui as regras de um pacto mortal. Ele fala o seguinte:
Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Como é que eu faço aqui para poder ouvir? Está baixo. Ah, tá baixo? Baixo mesmo? É. Deixa eu ver se... escutei alguma coisa. Eu Vamos ver escutei aqui. alguma coisa, mas bem baixinho. Vamos ver se vai dar certo agora. E aí? Aumentou um pouquinho, mas ainda está muito baixo. Não dá para entender, não. Oxe, o que será que está acontecendo? Eu estou fazendo certinho aqui? Bom, ele diz aqui que o ser humano ele é constituído pelo que vê, pelo que ouve e pelo que come. E que quando a mãe dele, né, estava grávida dele, Satanás, porque ela era feiticeira, né, se via um pacto muito mais profundo, satânico, e que a mãe dele, sendo feiticeira, foi instruída a se abster de todo tipo de alimentação animal, né? Tinha que consumir somente alimentação mais crus, né? Inclusive, numa live dele, ele fala que até na panela, a cozinhar a comida para ele, a preparar uma salada, tinha que ser de barro, não podia ser uma panela que tinha um tipo de... fosse muito industrializada. Eu achei muito interessante o que ele falou, porque ele disse assim, que Satanás, ele tem esse cuidado maior, porque a mente do ser humano, quando ele se abstém de alimentos de origem animal e de químicos, né, industrializados, fica mais clara, né? Então, a voz... É interessante assim, Deus nos chama para nós termos uma mente mais clara, para que nós possamos ser orientados e dirigidos pelo Espírito Santo. Satanás, ele copia Deus, né? Ele não inventa coisa nova, só que ele coloca o espírito dele. Ele tira o Espírito Santo, copia as questões ali científicas de como o corpo e a mente funcionam, né, nesse caso, só que ele coloca o espírito dele, coloca a pessoa, a pessoa acaba, ele afasta a pessoa do caminho do Senhor, né? Então, ele passa a dominar a pessoa. Por isso que lá atrás a gente falou assim, o que importa, a questão toda nesse jogo é quem controla a gente. E para quem a gente está dando, abrindo, né, para controlar. Para finalizar, contar uma experiência. Eu trabalhei na Casa Publicadora Brasileira durante um tempo, e eu gostava muito, foi lá que eu me descobri missionária, foi o melhor lugar que eu já trabalhei na vida, tendo várias experiências de conversão, e olha, anjos vendem lá. Às vezes eu tinha sugestão de pensamento, assim, olha, dei para ele eventos finais, aí eu ia lá, comprava com o meu dinheiro, colocava num envelope e dava para a pessoa. Ou comprava os DVDs do Grande Conflito do pastor Luiz Gonçalves, porque vinha uma sugestão de pensamento para mim muito forte, uma impressão muito forte do Espírito para eu fazer. Assim, e uma vez que me marcou muito, foi quando uma mulher chegou lá, abriu a porta assim, né, ela entrou, respirou fundo e ficou assim olhando, aí eu fiquei olhando para ela achando muito estranho. Aí ela virou para mim e perguntou assim: "Aqui é a Casa Publicadora Brasileira?" Aí eu: "Sim, é." Aí ela: "Aqui é da Igreja Adventista do Sétimo Dia?" Eu: "Sim, é na Igreja Adventista." Aí ela: "Por favor", e começando a chorar, "por favor, me ajude, me ensine como guardar o sábado, porque eu acho que eu não estou fazendo direito." Daí eu comecei a acompanhar ela, ela morava ali perto da loja, e eu comecei a acompanhar, e passou um tempinho, ela veio, disse para mim que tinha encontrado uma igreja adventista, que estava indo, frequentando, depois ela veio e me disse que batizou. E me mostrava foto, e de vários outros, assim, então lá me descobri missionária. Nesse
tem de tempo, eu estava lá conversando com um senhor muito culto, muito inteligente. Eu achei que era um pastor, um doutor em teologia e tal. E ele estava com o carrinho ali na loja, pegando tudo da Superbom, enchendo o carrinho. E daí eu gostei tanto de conversar que eu fiquei impressionada com o intelecto dele, né? E eu perguntei assim: "Meu irmão, me fala qual igreja que o senhor congrega, que eu vou lá com o meu marido pra gente fazer uma visita". Aí ele virou pra mim e falou assim: "Eu não sou adventista". Eu falei: "O senhor não é adventista?". Ele: "Não, não sou, eu sou kardecista". É que os espíritos preferem pessoas que são vegetarianas estritas, porque elas entendem melhor o que eles querem passar. Depois que eu vi a mensagem do Gabriel, eu lembrei dessa minha experiência que eu tive lá na casa, e mexeu muito comigo. Só que, eh, nós precisamos fazer de Cristo o caminho. Quando a gente faz de nós mesmos, a gente escolhe e vai para o campo por nós mesmos, irmãos, a gente pode estar fazendo até o certo, mas se a motivação não for Cristo, se o caminho não for ele, é traição ao reino, é traição ao reino. É como se fosse assim: eu fui convencida de que eu preciso mudar meu estilo de vida, aí eu começo, pá, começo. Só que eu não fiz uma oração, eu não pedi direcionamento ao Senhor, eu não pedi, que Ele, esteja à minha frente, né, eu não fiz dele em cada processo ali presente comigo, entende? Quando a gente age assim, em um certo momento, a gente começa a usar a mensagem como um trator para tratorar as pessoas. E é por isso que a mensagem de saúde, que é uma mensagem tão maravilhosa, ela tem um grande conflito em volta dela, dentro da nossa igreja, que causa debates intermináveis e rebelião, por falta do nosso tato e cuidado. Irmãos, nós precisamos avançar em Jesus. Nunca vai chegar um momento que nós poderemos dizer que: "Ufa, terminou, eu estou fazendo tudo que Deus está pedindo exatamente após ter transladado". Não. Os salvos, por ocasião ali da angústia de Jacó, eles não terão certeza da salvação, eles estarão olhando, fazendo exame de coração, se "Será que eu fui perdoado? Porque eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno", né. Então, quando nós buscamos esse avançar do Senhor, se nós somos os mesmos cristãos de 5 anos atrás, de 1 ano atrás, irmão, há algum problema com a nossa compreensão do que é santificação. "Ah, mas eu já sou vegetariana e estrita". Tem coisas que precisam ser deixadas ainda. E quem fala é o Espírito Santo. É uma prática constante. E nós nunca vamos deixar de aprender a vontade do Senhor e pô-la em prática. Até na eternidade será assim. Aliás, a eternidade será para aqueles que amam cumprir e viver a vontade do Senhor, mas fazendo dele o meio e o caminho. Isso é muito importante. Eu queria aqui compartilhar com vocês, para a gente finalizar, aqui um texto que está lá em Romanos capítulo 12, vamos lá. Está aí pertinho de Coríntios, né? Romanos capítulo 12 fala assim, olha que fala aqui, Paulo nos falando: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional". Aí você pergunta: "O que é o culto racional?", né? O que que é o culto racional? Aí fala: "Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor", que é o vosso culto racional. Nós precisamos ser pessoas racionais em Jesus. E Ele nos prometeu que estaria conosco nesse processo inteiro. Precisamos avançar
Se nós pararmos, mesmo se for no caminho certo, é perdição. Nós não podemos parar no caminho certo e nem retroceder. Precisamos avançar, avançar, avançar em Cristo Jesus. Ser pessoas racionais, ser pessoas movidas pelo Espírito Santo, que faz o planejamento, né? A gente é muito bom para planejar um edital, né? Aprender as matérias de um edital para um concurso público, a gente se prepara, a gente vê o que vai cair na prova. Só que a gente não faz a mesma coisa no que envolve a nossa salvação. Nós estamos sabotando a nossa salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. E daí eu já encerro por aqui e vou passar aí para as moderadoras, tá? Amém? Amém. Glória a Deus. É só agradecer a Deus, né? Eu anotei aqui, não consegui anotar tudo, mas nós teremos vai ficar gravado, né? E nós vamos poder rever essa mensagem. Amém. Neste momento, nós vamos orar para darmos início às considerações, as pessoas vão poder fazer as suas perguntas. Uhum. Então, vamos fazer 2 orações e a terceira será cantada. Você faz mais uma oração, amiga? Quem pode fazer a segunda oração? Oi? O Éden vai fazer a segunda? Alô? Ok. Oi, Ok. o Éden levantou a mão, vai fazer a segunda oração. Então, Ariane, você faz a primeira e o Éden vai fazer a segunda? Sim, faço sim. E a Cristine vai cantar. Então, ok, vamos dobrar os nossos joelhos, então. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem enviado teu Santo Espírito em poder para todo aquele que tem sede de ti. Ó Santo Deus, enche-nos de ti até transbordar. Derrame sobre nós a chuva prometida, habilitando-nos, Senhor Deus, a ser representantes teus. Habilitando-nos, Senhor Deus, a ser cumpridores da tua vontade. Ajudando-nos, Senhor Deus, a fazer tudo do jeito que Jesus faria. É muito difícil para nós, Senhor Deus, precisamos de ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a nossa necessidade de avançar em Cristo. Não podemos ser os mesmos de antes, Senhor. Precisamos avançar, precisamos clamar ao teu santo, a ti, para que o Senhor nos mostre as nossas falhas no caráter, para que clamemos por socorro e o Senhor nos ajude a obter a vitória. Esteja conosco, Pai, nesse processo todo de mordomia que envolve esse tempo de preparação que nós estamos vivendo. Derrama sobre nós, Senhor Deus, o teu querer e nos ajude a realizá-lo. Em nome de Jesus, amém. Continuando, ó Deus, na sua santa presença, que o Senhor possa nos abençoar aqui mais uma vez. Perdoar os nossos pecados, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de falar contigo. Olha, Senhor, quão longe nós estamos. Antes, quando os apóstolos oravam, a terra tremia. Ó Pai, tenha misericórdia, que o que não é bom para o Senhor, Senhor, que não venha não ser bom para nós. Que o Senhor possa mudar o nosso paladar, que está corrompido com esse mundo.
que o Senhor possa mudar o nosso querer, que o nosso querer seja o seu querer, que o nosso paladar seja o seu paladar, para que o Senhor possa habitar. Não nos chamamos de corpo perfeito, mas que o Senhor possa nos moldar como o Senhor quer, para que um dia nós possamos ser selados e levados para o céu. Aproveitando a oportunidade, ó Pai, que o Senhor possa perdoar, eu já pedi perdão pelos nossos pecados, mas que o Senhor possa visitar os enfermos. Gostaria de colocar o nome do Pedro, que se encontra hospitalizado. Gostaria de falar também que minha mãe encontra com problemas de saúde, o joelho, e que dói muito. Que o Senhor possa ter misericórdia dela também. E os demais enfermos. E principalmente, Senhor, os enfermos espirituais, que somos nós. Que nós possamos, Senhor, melhorar cada dia. E que o Senhor possa colocar isso em nossa mente, que nós precisamos prosseguir para o alto. Salva-nos, te peço, nesse dia de santo. Em nome de Jesus. Amém. Aflito e triste o coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Neste momento, nós abrimos para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem? Aqueles que quiserem, pode levantar. Estou vendo uma mãozinha aqui já levantada. É a Cristine. Cristine, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Então, sobre o que ela falou aí, né, sobre quem domina a nossa mente, é muito sério isso mesmo. Eu lembrei-me aqui, porque quando meu filho era pequenininho, eu era kardecista, né, eu frequentava o centro espírita e levava ele, o Cauã, o mais novo. Aí, depois que uma colega de faculdade começou a me mostrar a palavra de Deus, eu comecei a me converter, né, em outra igreja, não na Adventista. Aí eu comecei a levar ele nas igrejas comigo, né, e lá ele
ele fechava os ouvidos, assim, quando escutava os louvores, sabe? Parecia que não queria escutar os louvores, sabe? E era bem estranho, eu achava que aquilo era a possessão já, né? E até pedi o pessoal para orar nele, né? Como a gente fazia nessas igrejas. Quando, na adolescência dele, eu já era adventista, né? Eu já tinha casado com meu esposo, a gente, adventista em casa, a gente ainda não tinha essa questão da reforma. A gente não tinha, né? A gente ainda não era vegetariano. Um dia, meu filho de nada chegou falando que não ia comer carne, não ia comer mais carne nenhuma. Aí, tudo bem, ele passou a não comer carne e nós dois continuamos comendo carne. E aí ele ficou mais de um ano comendo carne, sem comer carne, meu filho, né? Ele já tinha, o quê? Uns 14, 15 anos. E aí, ele já tinha batizado na igreja, só que, né, desde pequena eu já percebi, assim, que ele não tinha muita queda para as coisas de Deus, né? E aí, depois disso, depois desse ano e meio, ele voltou a comer carne novamente, né? E hoje ele está totalmente desviado dos caminhos de Deus, né, totalmente pervertido. Então, isso é coisa que eu tenho certeza que foi Satanás que colocou na mente dele, que ele, né, que ele tirasse essa alimentação para que a mente dele ficasse mais clara, para as sugestões dele ficarem mais fortes na mente dele, né? Então, assim, é muito triste ver meu filho assim. Eu quero até aproveitar que César está aí na sala, e um dia ela falou sobre quebra de maldição, e eu queria muito aprofundar nesse assunto, porque a gente chega a um ponto que a gente não sabe o que fazer, a não ser orar. Muito triste, a gente não sabe o que fazer, a não ser orar, sabe? Meu filho, essa noite, passou a noite numa festa, né? Sabe-se lá fazendo o quê? Creio que ele bebe, creio que ele fuma. Então, que Deus possa ter misericórdia de nossos filhos, que estão tão sujeitos às sugestões do inimigo, e que Deus possa tomar conta. Era essa a minha consideração. Minha querida, o nosso Deus, eu vou te convidar para, no lugar de que Deus possa, que Ele tem, Deus tem misericórdia dos nossos filhos. Tenha esta fé e continue orando, continue clamando a Deus, oração e jejum. E pede a Deus para te mostrar, pede a Deus para quebrar todos os dias, quando você fizer a sua oração, peça a Deus para quebrar as maldições, que Ele quebra. E não esqueça, oração e jejum. A próxima vez que, se for da vontade do Senhor, se Ele me conceder a graça, eu gostaria de fazer aqui um sermão sobre isto, sobre oração e jejum. Coloca seu filho, confia no Senhor, porque Ele tem uma promessa para nós. Não desanime, porque o nosso Deus, Ele é Deus que liberta e Ele é Deus que quebra todas as maldições. Às vezes, às vezes a gente fala assim, né, que Deus possa, Deus pode. Nós oramos, pois precisamos orar com esta fé. Deus tem poder de libertar os nossos filhos e Ele pode todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. Vamos continuar firmes e vamos interceder aqui uns pelos outros. Eu também vou orar pelo seu filho, viu? Vamos orar pelos nossos jovens que estão afastados. Todos nós. Vamos orar aqui, vamos continuar orando uns pelos outros. Mais alguém gostaria? Alguém aqui pediu para eu repetir aquela questão com as mãos. Ah, ótimo. Tudo bem. Posso repetir? Sim, claro. Tá. Então, meus irmãos, é o seguinte. O Espírito de Profecia, ele nos mostra que quando Deus nos criou o ser humano, ele criou com 5. Eu gosto de usar, na Missão Caleb, a gente usa a Missão Caleb lá no Jardim Nazareno. Eu não estou no Jardim Nazareno, mas a gente, quando estava fazendo lá, a gente usava a Missão Caleb do Jardim Nazareno para fazer uma escola missionária com os jovens, uma mini escola missionária.
Então, a gente usava esse símbolo, porque é o símbolo da missão, para ensinar isso para eles, né? A mão. Então, Deus nos criou com as faculdades regentes, né? Elas regem o ser, né? Nós temos faculdades superiores, outras faculdades, mas as regentes são 5. Superiores são 3 e inferiores são 2. Quando Deus criou o ser humano, e ele era obediente, essas 3 faculdades eram elas que regiam todo o ser, né? Eu gosto de colocar a consciência no meio, porque é onde o Espírito Santo se comunica conosco, né? Razão, consciência e juízo, as 3 faculdades superiores que dominavam as inferiores. Quando Eva caiu no apetite e Adão na paixão, houve essa queda, fala que o homem caiu, né? Então, isso que é a natureza pecaminosa, é essa anomalia, né? Que faz com que as faculdades inferiores comecem a dominar as faculdades superiores. Só que o Espírito Santo, ele foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Do juízo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Então, quando a gente colabora com o Espírito Santo a cada dia, a cada momento, fazendo do Senhor, né, o nosso norte, a nossa bússola, no nosso dia a dia de verdade. Quando você vai no shopping, eu vou comprar uma roupa, Senhor, me ajude a comprar uma roupa que vai te glorificar. Me ajude a cortar essa cebola aqui, colaborando com o Senhor na edificação do meu caráter, para eu não ficar pensando em coisas vãs, Senhor Deus, me ajude. Então, nós precisamos do Senhor constantemente, né? Então, esse aqui que eu aprendi sobre a questão das faculdades regentes. Muito obrigada. Também gostaríamos que você repetisse, logo depois que você falou Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, que tudo que há de ser, né? Tudo que é, o que há de ser, logo em seguida você falou outro versículo. Você falou, vira a página. Isso, é Eclesiastes 3, verso 15. Ah, tá. É 3:15, que aí não deu Isso. tempo. Tudo bem. Aí mostra que nós estamos repetindo a história, né? E o triste, irmão, é que nós podemos estar repetindo a história de um povo que sabia que da mensagem, que viveu, que de certa forma praticava aquilo dali, só que estava vazio, né? Louvava com os lábios, mas a motivação deles era outra. Entende? É muito tênue, nós precisamos fazer um exame, nós estamos num tempo solene de autoexame, constante. Não podemos parar no caminho, mesmo no caminho certo. Não importa estar no caminho certo, o importante é chegar no final dele. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, o exame de consciência, para que o Senhor nos sonde e nos mostre os nossos reais motivos, ele deve estar na nossa cabeça. Davi falava, sonda-me, Senhor, e conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da justiça. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer também. Amém, amém. Nós vamos já deixar o apelo aqui, que a Cesiane, eu pensei que a Cesiane não estava, e a Cesiane está, então já vamos deixar o apelo aqui da Cesiane trazer para nós uma mensagem falando sobre a quebra de maldições. Eu ouvi um sermão dela uma vez, onde ela falava, e nós temos aqui a irmã que fez esse pedido, e realmente é uma bênção, vai ajudar não só esse pedido da irmã, mas todos. Então, já vamos deixar aqui o apelo para a Cesiane, para trazer sobre esse sermão sobre a queda de maldições. E eu falar sobre o jejum, numa oportunidade, se for da vontade do Senhor. Tem a mão da Cesiane aqui, está em pé. Cesiane, seja bem-vinda.
Oi, Irani. Bom Bom dia, dia, minha feliz querida. sábado. Seja bem-vinda. Amém. Olha só, então, a quebra de maldição é uma verdadeira conversão se quebra a maldição. Isso está lá, não me lembro agora o livro, né? Eu não me recordo, mas eu posso procurar aqui agora. Lá fala que uma verdadeira conversão quebra a maldição. Isso no indivíduo, né? Agora, na questão dos pais, é oração em jejum. Então, esse é o caminho que você falou para a Cris, né? Mas eu posso repetir, sim, aquele sermão. Realmente é um sermão muito importante, né? Inclusive, a gente vê Davi quebrando a maldição, né? Por isso, ele é um ancestral de Jesus. E se aquele filho, se Deus deixasse aquele filho, né, viver, a maldição continuaria. E é por isso que Deus não deixa aquele filho viver. E Davi entende isso, né? E Davi, ele, quando ele está ali, né? Eis que iniquidade foi formada, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então, muitas pessoas falam que ele nasceu na natureza pecaminosa. Sim, nós nascemos na natureza pecaminosa, mas aquele salmo é a confissão de Davi. Então, Davi está confessando a Deus. Ele está dizendo, Senhor, eu pratiquei esse pecado, mas eu nasci nesse pecado. Nesse pecado me concebeu a minha mãe. Então, assim, é realmente muito profundo ali, né? Ele está dizendo, olha, eu adulterei, mas eu sou fruto de um adultério. Então, quando você analisa a história de Davi, ele é fruto de um adultério. Então, ele está confessando ali o pecado, né? E por isso aquele filho que seria um fruto de um adultério, você vê que nós somos o produto do meio. Então, vai se repetindo, né? Mas a gente pode sim, lendo todos os textos bíblicos, pegando desde o início da história de Davi, né? Por que que o seu pai o rejeitou? Por que que os irmãos o rejeitou? Porque um pai não esquece um filho, né? E Jessé esqueceu Davi. Por que que ele esqueceu Davi? Né? Porque quando o profeta chega e ele pensa o quê? Ah, esse Deus não vai querer. Por quê? Porque ele era o fruto de um adultério. A forma como os irmãos de Davi o tratam, né? Então, por quê? Porque eles não eram filhos da mesma mãe. Então, assim, a Bíblia nos deixa isso muito claro, mostra que ele era ruivo, que ele era diferente. Então, realmente, a gente tem que entender, analisar tudo, para ver e ver ele, Davi, quebrando a maldição. Louvado seja Deus, né, por isso. Mas, na verdade, eu levantei minha mãozinha porque eu não peguei a parte que a Dri falou lá no início e aqui ela fez um, um resumo aqui da mão, mas eu achei muito interessante isso. Só que eu peguei só os 3, eu não peguei os outros 2, o que são, e eu gostaria que você repetisse, amiga, por favor. Repito, é um prazer te reencontrar, mesmo que online, viu? Ah, você sabe que eu te amo, Eu é um prazer muito também. grande. E, gente, coloca a Adri para cantar aqui no final, porque ela canta lindo para a honra e glória do Senhor, viu? Louvado seja Deus. Então, meus amigos, se Deus está pedindo para repetir, é porque é importante. Eu estava aqui procurando o significado dos dedos, das mãos. Teve um dia que eu achei, e é exatamente o que Deus mostra no Espírito de Profecia, né? Então, assim, quando Deus nos criou, Ele nos criou com as faculdades regentes, elas são que regem o ser humano, a nossa natureza antes da queda, ela é do domínio próprio, né, de temente ao Senhor, de obediência voluntária e amável ao Senhor, de amizade constante, natural com Cristo, né? Então, essas faculdades regentes, elas tinham 3 faculdades superiores regendo 2 faculdades inferiores, né? As faculdades superiores são razão
né? Razão é que é o anelar, onde a gente coloca o anel do casamento, né? De forma racional, de compromisso, a moralidade, né? Razão, consciência, tá vendo que tá no meio e ela é maior, tá no alto, né? Aí mais importante, consciência e juízo, né? Que se a gente aponta o dedo, e juízo, então, razão, consciência e juízo são as faculdades superiores. As inferiores são apetite e paixão. Eva caiu no apetite e Adão na paixão. E daí fala que o homem caiu, porque essas duas faculdades começaram a reger as faculdades superiores. E isso que forma a natureza pecaminosa, essa anomalia na criação de Deus, né? O ser humano, naturalmente, ele tem inimizade contra Deus e amizade com o inimigo. Então, o Espírito Santo, ele foi enviado para nos convencer do pecado, de que nós somos pecadores. Quando a pessoa é viciada ou ela está doente, é necessário e importante que ela reconheça que ela é viciada, né? Para que ela possa obter ajuda. Então, ele foi enviado para nos convencer do pecado, que somos pecadores, da nossa necessidade da impressão dada pelo Espírito Santo do caráter de Cristo, da justiça de Cristo, porque virá um juízo. Então, esse exemplo que eu faço aqui com a mão, eu faço por conta da missão Caleb, que é assim que a gente ensina para eles, né, para eles de forma mais didática, mas são 5 faculdades regentes. Quando nós cooperamos com o Espírito Santo, ele vai, mesmo que a gente tenha tendência para cair, nós sabemos que em Cristo, quando nós clamamos por ele, é interessante, César, que a palavra de Deus fala que é o Senhor quem opera o querer. Nem o querer fazer a vontade de Deus nós conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos dessa operação e isso é uma promessa. Às vezes eu falo, nossa, eu gosto tanto de ver tal coisa, de ouvir, ou de comer aquilo dali. É verdade. Senhor, Senhor, me ajude. Me dá este querer. Eu não quero deixar de, mas me dê. Isso é uma promessa. Né? É ele que opera em nós o querer e nos ajude a realizar. Ele nos ajuda a realizar. É tudo bem dele, que nós possamos agarrar essas promessas e avançar. Porque Jesus está voltando, meus irmãos. Vamos nos preparar, né? Avançar no caminho para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. A SESI, eu gostei, é importante a gente trazer o sermão novamente, né? Para relembrar, e muitas pessoas também, o sermão foi muito bom, SESI, muitas pessoas não estavam presentes. Mas não vamos permitir, eu gostei que a SESI respondeu aqui também para a irmã, sobre como quebrar as maldições, né? A mãe, no caso, e ela foi clara na verdadeira conversão, né? Muito bom. E vou deixar a passagem aqui para todos. Marcos, capítulo 9, no versículo 29, tem a resposta aqui. Quando o pai levou, que era essa mensagem que eu falei que, se Deus me concedesse a graça, eu traria o sermão, mas eu já vou deixar aqui a passagem, que quando o pai leva o filho possesso para pedir para os discípulos expulsarem, e os discípulos não conseguiram expulsar, né? Então, Jesus chega, expulsa o demônio, e os discípulos chamam Jesus depois, quando está no particular, e perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? No versículo 28, quando entrou em casa, os discípulos perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Eles haviam expulsado demônios, Jesus tinha dado poder, eles tinham saído, expulsado demônios, tinham pregado o evangelho com poder. E agora chega um pai com um filho endemoniado e eles não conseguiram expulsar. E aí o Senhor responde no versículo 29, minha irmã. Respondeu-lhe Jesus, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum.
Tem castas de demônios que só saem com oração e jejum. Então, quando nós estamos passando por algo que nós estamos orando a Deus e se nós estamos percebendo que não resolveu, nós devemos ir para a oração e jejum. E o nosso conselho é que nós temos mães que toda semana, tiram um dia para fazer jejum. Minha irmã, una-se a nós. Mais alguém gostaria? Pode falar. Irene, qual que é o texto que você disse aí? Marcos, capítulo 29. Desculpa, Marcos 9, capítulo 9, versículo 29. Ok, obrigada. Eu posso dar um testemunho rapidinho, assim, menos de 3 minutinhos? Pode? Claro, claro. Sobre esse assunto que nós estamos conversando agora, sobre jejum e oração. Hoje eu sou missionária pela graça de Deus. Através do testemunho da Maísa Ribeiro, da Cesiane, Deus me guiou para uma escola missionária com meu marido, e nós ficamos lá, e hoje nós servimos ao Senhor. Só que antes desse processo, né, que nos trouxe até aqui, eu trabalhava na casa publicadora e eu tinha o temperamento muito forte, eu sempre, devido a traumas, um monte de coisa que vai nos moldando, né, decorrer as tendências herdadas e as tendências cultivadas, eu tinha um temperamento o sistema de autodefesa muito aguçado, então eu tinha tendência, eu discutia todo dia com o cliente na casa, todos os dias. Só que aquilo me fazia muito mal, porque eu sabia que não era bom, que não agradava ao Senhor, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a pedir para Deus, para Ele me ajudar a deixar de ter essas reações, que eu queria me encher dele, para que eu pudesse ter uma reação pacífica, mesmo quando provocada, né? Que chegava alguns clientes, parece que estava possesso, e eu levava para o pessoal, né? Então, o que aconteceu? Lá na casa tinha um quartinho de dispensa que tinha baldes, coisinha assim de manutenção, e eu fiz dele meu quarto de oração, meu quartinho de guerra. Aí eu comecei a fazer o seguinte, chegava do trabalho à noite em casa, eu fazia um lanche, e eu falei assim com Deus: Senhor, eu não vou deixar de orar ao Senhor enquanto o Senhor não me der a vitória. Eu não vou deixar de jejuar enquanto o Senhor não me der a vitória. Aí eu comecei a fazer algo que eu tenho até um sermão chamado jejum de mim mesmo. Aí eu começava a oração ali, terminava de lanchar, depois de um tempinho ia dormir, e quando eu dormia, antes de dormir eu fazia oração, começava o jejum, acordava de madrugada, orava, ia para o trabalho, entrava no meu quartinho, era umas 8 e pouco antes de começar as coisas lá, orava ao Senhor, pedindo para Ele me dar força e clareza de mente, para que eu possa resistir, né? Que eu ia tentar já viver essa oração como se eu tivesse recebido, que Ele me desse essa força, esse poder. E daí eu fiz, aí quando chegava no meio-dia eu entregava o jejum, almoçava, aí depois terminava, ia para casa e começava tudo de novo. Essa rotina, isso tudo de novo, eu não fazia a primeira refeição. E daí, no 15º dia, chegou uma mulher lá na casa, mas a mulher estava assim, transtornada. Ela pegou o CD, assim, ergueu um CD lá e falou assim, tremenda, assim, de raiva. Ela falou assim, eu andei tanto tempo para chegar aqui e esse CD está nesse preço, gritou comigo. Aí eu não entendi nada. Aí eu falei assim, olha senhora, eu só coloquei a etiqueta. Eu nem sei o porquê que é esse preço, mas como eu posso lhe ajudar? Aí daí ela começou a brigar comigo. Na hora, começou a subir em mim uma raiva tão grande, assim, tão grande, tão grande. Na hora que eu ia responder para ela, Deus falou na minha mente assim, ó, ela não tá bem.
Em seguida que Deus falou, ela falou, eu não estou bem, gritando. Aí eu falo assim, eu passei, tem 3 dias que eu não durmo, eu estava em plantão, e eu chego aqui, esse CD está nesse preço. Aí na hora que eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo que ela não estava bem, eu falei assim, minha querida, eu entendo que você está cansadinha, né? Você quer sentar? Ela, não precisa de psicólogo. Aí Deus começou a me dar amor por ela, me deu um amor tão grande por ela, que eu nunca tinha experimentado. E eu falando com tom brando, e eu virei para ela e falei assim, não, nem parecia que era eu. Aí eu falei para ela assim, minha querida, vem aqui, vamos lá conversar com o meu gerente, que de repente ele pode fazer um precinho melhor para você, né? Você andou tão longe, a pé, está cansada. Aí ela foi lá, resumidamente, ela até me convidou para almoçar. Então, assim, quando a gente a gente coloca o pé na água com Jesus, ele dá a vitória. E existe uma frase que eu queria compartilhar, assim, aqui rapidinho, ela fala assim, não há vitória sem consagração. E eu fecho essa minha participação sobre esse assunto. Amém, amém. Deus seja louvado por esse testemunho. Eu vou orar e vou fazer jejum até o Senhor me dar a vitória. Minha irmã, Amém. olha aí, olha o testemunho, vamos fazer isso com os nossos filhos. Esta é a nossa proposta, é o que nós estamos fazendo para os filhos que nós estamos clamando a Deus pela conversão. E a resposta está aqui na palavra de Deus. O Senhor falou claramente do pai que levou o filho. Olha, o pai que levou o filho e os discípulos não conseguiram expulsar. A caça de demônios que só saem com jejum e oração. Então, nós vamos pegar esse testemunho aí que essa linda jovem contou para nós e vamos fazer a mesma coisa. Vamos orar todos os dias e vamos fazer jejum até que Deus nos dê a vitória. Porque quando nós oramos, algo acontece. A palavra de Deus é clara. Pedi, dar-se-vos-á. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo? Nós precisamos orar clamando pelo Espírito Santo na nossa vida e o Espírito Santo na vida dos nossos filhos. Nós acabamos de ver quando ela falou que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos clamar o Espírito Santo na vida dos nossos filhos, porque é o Espírito Santo que vai convencê-los do pecado. Nós podemos falar palavras, as palavras podem ser muito bonitas, nós podemos falar palavras lindas, podemos pregar, mas se o Espírito Santo não convencer, não adianta. Então, nós necessitamos, somente o Espírito Santo pode convencer. A pessoa pode ter conhecimento, pode ler a palavra, nós podemos falar lindo, pode ouvir as mensagens que for, mas se o Espírito Santo não iluminar a mente, não convencer, não adianta. Eu vou repetir, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos clamar, fazer o nosso jejum, clamando a Deus na nossa vida e também na vida dos nossos filhos, pelo Espírito Santo, para que eles sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e nós também. Meus queridos, minha querida, muito obrigada pela mensagem. Muito obrigada. Agradecemos primeiramente ao nosso Deus que trouxe você e que trabalhou através de você, falando conosco. Agradecemos a Deus por cada família aqui. Cada família, você que esteve aqui nesta manhã. Agora, neste momento, nós vamos fazer uma oração especial para cada um que ouviu a voz do Senhor e veio aqui, porque Deus está nos abençoando. Enquanto nós estamos ouvindo a mensagem, nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Vamos orar? Dani,
Grani, eu Oi? levantei minha mão, acho que você não ouviu. Não vi, me perdoe. Deixa eu só completar com algo aqui, que tem algumas mensagens aqui no direct, e tem um texto, sabe, que é muito importante. E eu queria... É um texto que eu até gravei. E assim, eu queria deixar aqui para todas essas mães, né? Fala assim, ó, a diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias porque, ao nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão densa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa se tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Agora prestem atenção nessa parte final. Mães, em nome de Jesus, se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiamos em Deus por restauração, amor e poder. Pare de falar. Você precisa confiar em Deus. Pare de propagar. Pare. Sabe, eu vou na igreja às vezes na quarta-feira e é um muro das lamentações. Nós temos que parar de propagar e nós temos que confiar em Deus por restauração, amor e poder. É a sua oração cheia de amor, cheia de clamor. É com jejum e oração que vai sair as castas. Pare de propagar. É o meu apelo. Deus abençoe. Amém, César, amém. César, César, depois manda para mim. Manda para mim, por favor, essa passagem que eu quero colocar no sermão. Nós somos mensageiros de boas novas. Nós vivemos de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que nós precisamos propagar. E não o que Satanás está fazendo. Satanás precisa de pessoas para propagar o que ele está fazendo. Mas nós não somos servos de Satanás, nós somos servos de Deus. E que nós vamos propagar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E vamos nos unir aqui também em oração, orando umas pelas outras, para Deus fortalecer a nossa fé. César, muito obrigada pela contribuição. Meus queridos, vamos fazer uma oração agora, mas neste momento eu quero fazer um apelo. O apelo é que vamos sair daqui decididos, em nome de Jesus, a orar mais vezes durante o dia e aclamar, tomar uma decisão, assim como a Ariane tomou a decisão dela. Se você não tomou essa decisão ainda, tome a decisão de orar mais. Pare 9 horas. Você está orando? Não está acontecendo, não? Ore mais. Vamos orar mais. Se você está orando, irmã, mas eu oro há tanto tempo, aumente. Se você orava todos os dias pela manhã e ao meio-dia, agora passa a orar meio-dia, 9 horas. 9 horas eu paro para orar. Meio-dia, 3 horas da tarde eu paro para orar. Às 18 horas eu paro também. E antes de dormir, vamos orar mais. E o jejum, até que a gente receba. Eu quero fazer um apelo para as mães aqui, até que a gente receba o Espírito Santo, até que os nossos filhos sejam libertos. Vamos orar mais. E aqui está o apelo. César, você pode fazer a oração para nós? O apelo que eu faço é que todos nós tomamos decisões, a partir de hoje, de orarmos mais, clamando a Deus todos os dias, parar várias vezes durante o dia, dobrar os nossos joelhos, oração e jejum.
Oração e jejum. Até quando? Até a gente ver. Até que o Senhor tenha liberto os nossos filhos, até que o Senhor tenha atendido o nosso pedido. Cesiane? Oi, amém. Vamos ajoelhar então e vamos orar. Oremos. Paizinho querido, aqui estamos na tua presença, Pai, nesse dia tão especial de sábado. Primeiro, Senhor, reconhecemos quem somos, a nossa pequenez. Paizinho, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos teus filhos, Pai. Nos ajude, Senhor, a olhar para as nossas mãos e colocar na nossa mente as palavras que a Adriane disse aqui nessa manhã, Pai. Que nós possamos, principalmente, quando olharmos para o apetite, para a paixão, lembrarmos que Adão e Eva caiu aí, Senhor, e nos fortalecermos em Ti, Senhor. Pai, que as nossas faculdades superiores sejam superiores às inferiores, e não às inferiores superiores, Pai. Por favor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dessas famílias, das mães. Senhor, coloque na mente de cada mãe aqui nessa manhã, eu imploro ao Senhor sobre este texto, Pai, onde a tua serva nos orienta a parar de propagar, mas simplesmente orarmos, porque a diferença é a oração. A oração nos faz estar em sintonia com o Senhor. Eis aí o maior poder, é o ministério da piedade, é a oração. Satanás rouba o nosso tempo para não termos tempo para orar, mas a oração é a que move o braço da onipotência, a oração é que move o céu, e nós temos que parar de propagar, de falar as nossas mazelas para as pessoas. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, a orar no Senhor, e ficar parando de ficar falando, sempre falando. Mas o texto nos orienta, Pai, a pararmos de propagar, a parar de murmurar. Aqui vem um outro texto que diz que nós não podemos murmurar, porque murmuração é pecado. Então, nós temos que confiar no Senhor. E a oração, Pai, aqui nós estamos de joelhos nesse momento, entregando cada família, entregando cada filho, entregando as nossas famílias no teu altar, Jesus, mas que nós possamos vencer através da oração e do jejum. Senhor, nos una em um só propósito de sermos o teu exército. Obrigada por essa sala, Senhor, obrigada por cada mulher que está aqui, dispondo, Senhor, a aprender mais de Ti. Nos encha do Teu Espírito Santo, Pai. Nos encha, Senhor, do Teu amor. Nos dê o ministério da piedade, da verdadeira piedade. O que nós mais precisamos, Senhor, é o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, eis a maior e mais urgente necessidade. Essa é a maior necessidade, o batismo do Espírito Santo e a verdadeira piedade, Pai. Mas nós só alcançaremos o batismo do Espírito Santo com confissão, humilhação, obediência e oração. Eis os 4 pilares que nós precisamos. Então, Senhor, nos ajude também a nos lembrar disso, Pai. Nos ajude também nessa manhã a olharmos para as mãos e nos lembrarmos das palavras da Adriane. E também, Senhor, nos lembrarmos desses 4 pilares, que é a confissão, a humilhação, a obediência e a oração. Esses são os pilares que vai nos ajudar a receber o ministério da piedade e o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus.
Te agradeço pela vida da Adri, Senhor. Me lembro da trajetória dela, me lembro das nossas conversas, quando ela ainda trabalhava ali na Casa Publicadora Brasileira. E ela tinha ouvido todos os sermões da Maísa e o coração dela ardia. E ela tinha vontade de ir para a escola missionária. E eu louvo ao Senhor pela missionária que ela se tornou. Louvado seja Deus, e que o Senhor continue a usá-la para a honra e glória do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Agora a nossa mensageira vai cantar para nós. E dá, minha irmã, dá para você fazer um louvor? Para a honra e glória do Senhor? Eu canto aqui a capela. Eu tô um pouquinho fanha por conta que eu comecei ontem a ficar meio coriza, mas Deus vai me capacitar. Amém. Deixa eu ver aqui uma musiquinha. Eu vou cantar um trecho de uma musiquinha que tem a ver com tudo que a gente falou aqui, que eu gostei muito que não importa nós estarmos no caminho, nós temos que chegar no final dele. Ela fala assim, bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E nesse amor perfeito pude compreender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. É Deus quem opera em nós o querer. A paixão, os nossos sentimentos, eles nos enganam, eles nos confundem, eles querem reger a nossa vida. E o apetite também, que nós possamos reconhecer e aceitar que essa é a nossa tendência, aceitar de verdade, para que nós possamos colaborar com o Espírito Santo no nosso reerguimento, para que o Senhor nos use. Há multidões de pessoas que precisam ser alcançadas. Ninguém dá o que não tem. Nós precisamos encher-nos do Espírito Santo para que eles possam ver Jesus em nós, porque é Jesus quem atrai as pessoas. E é o Espírito Santo quem convence. Nós precisamos nos encher desse poder para que nós possamos ser, de fato, uma bênção onde colocarmos os nossos pés. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Dri, você falou aí, aceitar aonde é o apetite e a paixão, você falou aceitar aí? Nós devemos, tipo assim, quando nós somos viciados e doentes, nós temos que aceitar, no sentido assim, eu tenho a minha tendência para o mal, mas nós temos uma promessa também. Eu sei, mas você disse assim, aceitar, e você falou outra coisa, achei interessante. Menina, eu já esqueci. É... Vou voltar no VT depois. Sim. Os Desculpa. pilares, alguém perguntou aqui os pilares é confissão, porque na confissão você mata o seu eu,
a humilhação, a obediência e a oração. Esses são os pilares para o reavivamento. Esse texto é tremendo. Esse texto, vou terminar com esse texto aqui, de onde eu tirei esses 4 pilares. No texto que fala sobre a maior e mais urgente necessidade, que é sobre o batismo do Espírito Santo. Ele fala assim, ó, o reavivamento da verdadeira piedade, a piedade é o amor, entre nós, eis a maior e mais urgente necessidade de todos. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa diligente esforço para obter a bênção. A bênção é o Espírito Santo, né, que será derramado. Para obter a bênção do Senhor. Não porque o Senhor não esteja disposto a outorgá-la, mas porque encontramos carecidos de preparo para recebê-lo. De preparo para recebê-lo. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito àqueles que lhes peçam, mais do que pais terrenos dão as boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder a bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Na verdade, eu coloquei obediência, mas é arrependimento. Confissão, humilhação, arrependimento e oração. Mas eu coloco também a obediência porque é um pilar extraordinário. Eu estava aqui falando, mas cadê o arrependimento? Aonde vai encaixar o arrependimento? Senhor, louvado seja Deus. Porque o arrependimento. Porque na hora que vem o arrependimento verdadeiro, aí vem a obediência, né? Sim. E aí, mas Deus seja louvado, o Senhor está guiando tudo, a gente não tem o que se preocupar, né, César? Deus seja louvado. Amém. Muito obrigada. Gente, que manhã maravilhosa, glória a Deus, que bênção. Um sábado feliz a todos que aqui estão. Vamos meditar nas mensagens que nós recebemos nesta manhã. Nosso sábado foi uma bênção. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça a sua fé. E até amanhã, se Deus quiser, se o Senhor assim nos permitir. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Nós vamos encerrar a sala desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz sábado.